A Antártida é o local mais extremo e inóspito do planeta. Um continente inteiro coberto por uma camada de gelo de até 5 quilômetros de espessura, envolto em um silêncio absoluto e uma solidão que parece eterna. Mas apesar de sua vastidão congelada, a Antártida esconde mais do que gelo. Ela guarda o que pode ser o segredo mais bem protegido da história moderna. E, curiosamente, quase ninguém se pergunta o porquê. Diferente de outros continentes, a Antártida não foi explorada em profundidade. Com toda a nossa tecnologia, satélites e sondas, ainda não sabemos com precisão o que está sob seu gelo milenar. As poucas imagens que chegam ao público são limitadas, de baixa resolução ou simplesmente manipuladas. O que justificaria tamanha censura geográfica em plena era da informação? Talvez o que está lá não deva ser revelado. Historicamente, toda a região desconhecida do planeta foi alvo de guerras, exploração ou colonização. Mas com a Antártida, o movimento foi oposto. Tratados foram criados para impedir que ela fosse tocada. Nenhuma mineração, nenhuma ocupação civil, nenhum desenvolvimento. Tudo isso em nome de uma suposta proteção ambiental, uma justificativa que soa estranha para os anos 1950. O isolamento absoluto, somado ao silêncio da imprensa e à censura de dados, formam o primeiro indício de que algo muito maior está sendo mantido sob controle. O que há sob o gelo pode ser mais antigo que a própria humanidade. Talvez o continente gelado não seja o fim, mas o começo de uma nova compreensão da Terra. E é aí que a história realmente começa a esfriar. Aos poucos, teóricos e pesquisadores alternativos começaram a conectar pontos, mapas e relatos. O que surgiu foi algo assustador: a ideia de que a Antártida não é um mero pedaço de terra coberto de gelo, mas sim um véu que separa o mundo conhecido de algo que fomos proibidos de alcançar. Em 1959, em plena Guerra Fria, uma aliança improvável se formou. Países que se odiavam, espionavam e ameaçavam mutuamente se uniram para assinar o Tratado da Antártida. O documento proibia atividades militares, exploração econômica e qualquer tipo de soberania nacional sobre o continente. Era, segundo eles, um esforço de paz. Mas será mesmo? O tratado foi assinado com uma agilidade incomum. Não houve debates públicos, nem disputas diplomáticas. Aparentemente, todas as potências mundiais concordaram sem hesitação. É raro ver inimigos históricos agirem em perfeita sintonia. Algo invisível os unia. E isso, por si só, levanta suspeitas. Além do tratado, há um sistema global de vigilância em torno da Antártida. Satélites, sensores e expedições militares disfarçadas de científicas monitoram tudo. Cidadãos comuns não podem visitar a região sem autorização, e mesmo os que conseguem permissão só acessam áreas pré-determinadas. O continente mais vazio da Terra é também o mais vigiado. Por que tamanha preocupação com um pedaço de gelo? Por que manter a população mundial afastada de uma região supostamente inútil? A resposta pode estar naquilo que o tratado não menciona: as ruínas sob o gelo, os sinais de vida e tecnologia e os portões para o desconhecido. Um pacto silencioso foi feito para manter esse segredo, congelado no tempo. Alguns teóricos mais ousados sugerem que esse tratado não foi uma iniciativa humana, que os governos apenas obedeceram. Obedeceram ordens superiores, talvez de algo que encontraram lá, e que preferiram selar do que confrontar. A Antártida, nesse sentido, se tornou não um continente, mas uma prisão de gelo para verdades indizíveis. Há quem acredite que a Antártida não seja um continente no sul, mas sim um anel gigantesco de gelo que circunda toda a Terra. Essa ideia desafia completamente a geografia tradicional, mas é reforçada por mapas antigos, relatos de exploradores e observações modernas. Se for verdade, o que conhecemos como mundo é apenas o centro de algo muito maior. Imagine o planeta como um plano com os continentes ao centro e, ao redor deles, uma muralha de gelo intransponível, a Antártida.
Essa muralha manteria as águas dos oceanos contidas e serviria como limite geográfico para a humanidade. Além dela, terras desconhecidas, civilizações ocultas e talvez até outras realidades nos esperam. A ideia da borda do mundo pode parecer absurda, até que você percebe como somos impedidos de investigar a fundo. Satélites nunca mostram a borda com clareza. Voos comerciais não cruzam diretamente a Antártida. E qualquer tentativa de expedição privada é rapidamente interrompida por forças científicas internacionais. Quem tem tanto interesse em esconder a borda? Os mapas antigos, como o de Oronteus Finaeus ou o de Piri Reis, mostram partes da Antártida sem gelo, e com detalhes que só seriam possíveis com visão aérea. Como esses mapas foram criados séculos antes da tecnologia moderna? Estariam esses cartógrafos desenhando não a Antártida como conhecemos, mas o que há além dela? Se a Antártida é a borda, então o mundo como conhecemos é apenas um território isolado, uma jaula. E o gelo que a cerca não é proteção, mas contenção. A muralha de gelo pode ser a maior mentira geográfica da história e, ao mesmo tempo, a chave para libertar a humanidade de sua prisão invisível. O nome mais citado nesse contexto é o do almirante Richard E. Byrd. Oficial da Marinha dos Iowa, Byrd liderou expedições à Antártida nas décadas de 1930 e 1940, com apoio massivo do governo americano. Mas foi durante a misteriosa Operação High Jump, em 1946, que tudo mudou. Oficialmente, era uma missão científica. Na prática, envolveu navios de guerra, aviões e mais de 4.000 homens. Para estudar gelo ou para conter algo? Em uma entrevista pouco antes de sua morte, Byrd afirmou que havia encontrado uma terra além dos polos, rica em vegetação, lagos e recursos. Falou de aeronaves voando a velocidades absurdas e até de contatos com entidades não humanas. Suas declarações foram sumariamente apagadas dos registros. Seus diários desapareceram, e ele nunca mais falou publicamente sobre o que viu. Relatos de outros exploradores foram tratados da mesma forma. Aviadores civis que alegaram ter visto aberturas no gelo, túneis ou estruturas gigantescas foram ridicularizados ou silenciados. Em muitos casos, desapareceram completamente, ou mudaram suas histórias após visitas amigáveis de representantes do governo. Um padrão de censura sistemática foi estabelecido e funciona até hoje. O que aconteceria se um explorador independente encontrasse uma passagem além do gelo? Será que retornaria para contar? Ou sumiria como tantos outros? Se há mesmo algo além da Antártida, parece que alguém, ou algo, está determinado a manter isso fora do alcance da humanidade. Um segredo protegido por gelo, armas e silêncio. Talvez a verdadeira razão para o sigilo não seja o que há na Antártida, mas o que começa além dela. Um novo território, um novo mundo, um território proibido onde os exploradores se tornam prisioneiros da verdade que descobriram. E a humanidade permanece na escuridão. Debaixo do gelo, os satélites espiões revelaram formas geométricas que não podem ser naturais, estruturas simétricas, torres encobertas, pirâmides congeladas. O que essas construções estão fazendo num local que oficialmente nunca teve civilização alguma? Seriam ruínas de um povo perdido? Ou bases de algo que ainda habita ali? Alguns pesquisadores acreditam que a Antártida já foi verde, habitada e o lar de uma civilização avançada. A mudança climática extrema teria sepultado tudo em gelo. Outros dizem que essa civilização sobreviveu, recuando para o subterrâneo ou cruzando portais dimensionais, que ainda existem sob o gelo. Talvez eles estejam esperando o momento certo para retornar. Ruínas megalíticas, como as supostas pirâmides da Antártida, desafiam explicações. Especialistas alegam que estruturas como essas não poderiam surgir por causas naturais. Há imagens aéreas que mostram formações incrivelmente similares às pirâmides de Gizé, alinhadas com constelações, como se fosse um antigo observatório celeste enterrado sob a neve. E se essas construções forem mais do que templos?
E se forem portais? Passagens para dimensões paralelas ou reinos ocultos? Lendas de quase todas as culturas falam de portões sagrados, protegidos por gelo ou escondidos do homem comum. A Antártida pode ser o último desses portões, o último elo entre nós, e uma era perdida. Mas talvez essas civilizações não tenham desaparecido. Talvez apenas tenham se recolhido, protegidas pela muralha de gelo e esquecidas pela história propositalmente. O que chamamos de civilizações perdidas pode ser apenas civilizações escondidas. E seus portais continuam ali, selados por quem não quer que voltemos a encontrá-las. Oficialmente, as bases científicas na Antártida são dedicadas a estudar o clima, o gelo e a fauna local. Mas uma análise mais profunda revela outra realidade. São instalações equipadas com tecnologia de ponta, comunicação criptografada e segurança militar disfarçada. Quem financia tudo isso? E o que estão realmente monitorando? Algumas bases estão posicionadas justamente nas regiões onde foram detectadas anomalias eletromagnéticas. Nesses locais, bússolas enlouquecem, aparelhos eletrônicos falham e registros de calor indicam áreas com temperaturas anormais. Seriam esses os pontos onde se localizam os portais? Ou entradas para instalações subterrâneas muito mais antigas? Ex-funcionários dessas bases relatam atividades suspeitas, túneis sendo escavados, veículos não identificados se movendo à noite e até experimentos com tecnologias que não são compartilhadas com o restante da comunidade científica. A maior parte dos dados obtidos nessas pesquisas nunca é publicada. Fica retida por agências governamentais, em silêncio. Há quem diga que não são apenas humanos que ocupam essas instalações, que elas servem como zonas de contenção, vigilância e até comunicação com entidades que habitam além da borda. Essas bases seriam uma espécie de muro moderno, uma linha de frente que impede que o desconhecido atravesse para o nosso lado, ou que nós atravessemos para o deles. O fato é que nenhuma dessas operações é transparente. E onde não há transparência, há algo a esconder. A Antártida virou um campo de contenção, um laboratório de vigilância do impossível. E quem ousa perguntar demais é rotulado como teórico da conspiração. Mas talvez os teóricos estejam apenas vendo aquilo que os outros não querem enxergar. Chegamos ao ponto mais desconfortável. E se tudo isso for verdade? E se a Antártida for mesmo a borda de um mundo cercado, onde fomos aprisionados sem perceber? A ideia parece absurda, até você perceber que tudo nela é sistematicamente evitado, censurado e ridicularizado. Uma verdade não precisa ser aceita para ser real, só precisa ser escondida por tempo suficiente. Os sinais estão por toda parte. Tratados que impedem exploração, ruínas ignoradas, mapas antigos apagados, censura científica e histórias de exploradores silenciados. Tudo aponta para uma mesma direção. A Antártida não é apenas gelo, é um limite, um portal, um segredo. Um elo perdido que, se revelado, destruiria tudo o que acreditamos ser verdade. Quem controla esse segredo? Governos? Corporações? Ou algo maior? Algo que não está apenas acima de nós, mas além? Talvez o mundo seja bem maior do que o mapa mostra. Talvez nossa história comece antes do que nos contaram. E talvez a humanidade esteja sendo mantida em uma redoma, cercada por gelo, medo e desinformação. A verdade pode estar escondida além do frio. Num lugar onde a geografia se encontra com o desconhecido. Onde o gelo não é apenas gelo, mas uma cortina. Uma muralha de silêncio construída para proteger ou aprisionar. E aos poucos, essa cortina está começando a derreter. Você está pronto para atravessar o gelo? Está pronto para ver o que existe além da borda do mundo? Se estiver, prepare-se, porque nada será como antes. Por toda a história da humanidade, fomos ensinados a olhar para o céu em busca de respostas. Mas talvez as maiores verdades estejam bem abaixo de nossos pés, ou escondidas atrás de uma cortina branca chamada Antártida.
um lugar onde a ciência encontra o silêncio, onde o gelo encobre não só o passado, mas a própria natureza da realidade. A muralha de gelo pode não ser apenas uma fronteira natural. Pode ser um limite imposto, uma prisão construída para manter a humanidade dentro de uma narrativa. Uma história cuidadosamente roteirizada por aqueles que detêm o verdadeiro mapa do mundo e que decidiram que você não deve saber o que há além da borda. Cada base militar disfarçada de laboratório, cada tratado assinado no escuro, cada satélite que falha em registrar imagens nítidas, tudo parece apontar para um mesmo destino. E a pergunta não é mais se algo está sendo escondido, mas por quê? O que está além do gelo que tanto nos proíbem de alcançar? Talvez haja um novo mundo lá fora. Terras intocadas, civilizações ocultas, verdades esquecidas que redefiniriam tudo o que acreditamos sobre nossa origem, nosso destino e sobre o próprio planeta. Talvez o que nos separa desse novo mundo não seja apenas o frio, mas o medo. O medo de descobrir que fomos enganados por séculos. Mas a verdade tem um hábito incômodo. Ela sempre encontra um jeito de emergir. E quando esse gelo finalmente derreter, metafórica ou literalmente, o mundo jamais será o mesmo. A única pergunta que resta é: você vai estar pronto para ver o que existe além da borda?